agora é o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da divina semente, o Evangelho da regeneração eterna, o Evangelho da nova criatura. Queridos, é sobre isso que eu quero falar hoje. Anote logo o texto que está aí à sua disposição. São dois textos, um na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versos de 22 a 24, e o segundo na primeira epístola de João, capítulo 3, versos 9 e 10. E aí eu pergunto a você, que semente foi plantada em você? Que semente? Porque alguma semente foi plantada em nós. Aliás, Jesus usa essa linguagem da semente, do sêmen. Sêmen é semente, o sêmen de um homem, e enfim, introduzido numa mulher. É um plantio nesse jardim da frutuosidade humana, que é o ventre. Jesus usou a mesma imagem para o engravidamento do coração. Ele diz que, às vezes, a semente, semelhantemente a um sêmen, não produz nada, não encontra o seu recíproco para reproduzir, não encontra o óvulo ou não encontra a terra, onde ela pode germinar, a boa terra, a terra úmida, a terra acolhedora, a terra com humus, é onde ela pode ser frutuosa e abrir-se. E é assim que Jesus usa uma quantidade grande de metáforas a esse respeito. Da semente que cai mal, cai num caminho duro à margem dele, a semente que cai numa terra rasa e num sol causticante e não consegue botar raízes que a segurem, a mantenham e a permitam crescer. Ou é a semente que é coberta por espinheiros e não consegue pegar sol, é abafada e morre. Ou a semente que, enfim, cai numa boa terra, preparada, umidificada, cheia dos ingredientes de fertilização natural e de aconchegância, de útero na terra, para ela florescer. E Jesus estava falando da semente do Evangelho. E Paulo usa essa mesma linguagem da semente. E nós, agora, vamos ver aqui Pedro, tanto ele quanto João, usando a mesma imagem, a mesma figura, muitos anos já agora, depois de Jesus, compartilhando e explicando o Evangelho às novas gerações. Eles usam a expressão dessa natureza, do sêmen divino, da divina semente, plantada em alguns. Aí você diz, então tem acepção de pessoas? Não. Pessoas é que fazem a acepção da semente. Tem gente que não quer essa semente de Jesus mesmo. Eu vejo gente que tem acesso todo dia. Às vezes são pessoas do nosso convívio, que já ouviram, souberam, dizem que gostam, mas a gente vê a seletividade. Elas separam o que elas gostam, o que elas consideram um lado bacana do Evangelho e de Jesus, mas escolhem tantas outras sementes para colocarem no coração que a semente do Evangelho vive em estado de abafamento. É muita concorrência, é muita filosofia maluca, é muito exercício desnecessário, é muita ajuda que o pessoal tenta dar ao Evangelho. E quanto mais tentam ajudar o Evangelho, mais o atrapalham.
porque o Evangelho não precisa de ajuda, ele só precisa ser praticado. Se ele for praticado conforme é ensinado por Jesus, ele realiza tudo, de A a Z. Agora, há pessoas que querem só um pedacinho, dão uma lida num texto de preferência, dão uma vasculhadinha num livrinho interessante, 2, 3 páginas, ouvem uma palavra e dizem, que lindo, bonito, aleluia, mas, pessoalmente, estão longe da prática simples, cotidiana, que alcança a cobertura do Evangelho, o escopo do Evangelho, cobrindo o todo da vida, das escolhas menores e mais simples até aquelas mais profundas, com maiores implicações. O Evangelho tem que ser o tudo do todo da minha vida. Escreva isso para você. O Evangelho tem que ser o tudo do todo da minha vida. Se não for assim, e se não for acompanhado de prática, você está perdendo seu tempo, cara. Não adianta, não vai acontecer por osmose, por gravidez auditiva, se não se fizer acompanhar pela obediência, pela prática. Porque o que se diz é que o Evangelho é para ser abraçado com obediência em fé. Porque a fé sem obediência é morta. Sem prática é morta. A divina semente, sem o adubo e o fertilizante da prática cotidiana, não cresce e não põe as raízes da divindade para dentro do meu ser. Eu sou sempre alguém em quem a palavra caiu, a margem não vingou, caiu, mas não tinha profundidade e morreu, caiu, mas concorreu com tanta coisa que eu botei junta, tanta filosofia, tanta ideologia, tantas outras práticas, tantos exercícios, tantos esoterismos, tantos sincretismos, que no fim não fica nada do Evangelho, fica um Jesus sincretizado que não tem caráter, não tem opinião absoluta, não tem princípios que cobrem o todo da vida. Por isso tem gente que me diz, eu amo Jesus e amo o Evangelho, mas eu preciso também disso, daquilo outro. Aí vão me listando um monte de coisas que elas dizem que sem elas o Evangelho não se completa. E me dá muita tristeza, porque é por causa dessas coisas e da perda de tempo e da fé nessas outras coisas que você desperdiça o Evangelho. Não teria nenhum problema você praticar um monte de outros exercícios, até de silêncio, de meditação, de esvaziamento da mente, ou de outras formas de acalmamento nervoso. Seria até bom, faria bem, como faz bem a todo aquele para quem isso é apenas uma adição, e que é uma adição de natureza não espiritual, é psíquica, é psicológica, é emocional, é nervosa. O Evangelho cobre o todo da tua vida. Eu, por exemplo, nunca pratiquei nada que não seja o Evangelho de ponta a ponta, conforme o ensino de Jesus. Eu não estou falando de Bíblia de capa a capa, eu estou falando do Evangelho do começo ao fim, de Jesus, do ensino dele. Quando eu comecei a praticar, mesmo há 49 anos atrás, e botar em prática o que eu sabia, e na relação com as pessoas e com a vida, e com as intempéries da existência, e encarar tudo com fé, com confiança, com entrega, com descanso, que traz pacificação. Quando eu comecei a fazer isso, eu fui vendo que eu não precisava de nenhuma adição, que o Evangelho completava tudo.
Eu só precisava não atrapalhar a divina semente de em mim crescer. E é o que Pedro diz antes de falar da divina semente. Ele fala de coisas que precedem a isso. Eles dizem: vocês foram regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus. Uma esperança viva, olha, ele ressuscitou de verdade. Não é papo furado. E você pode ter essa esperança. E essa esperança planta em você uma semente regeneradora. Faz você nascer de novo. Regenera. Cria a completude do teu ser. Muda desde o gene espiritual a tua natureza. Isso é regenerar. Vem do fazimento de um novo DNA, plantado no meu caráter, na minha mente, no meu coração, e adubado pela divina esperança, certeza da ressurreição. Que eu tenho pela manifestação da ressurreição de Cristo. Isso me dá acesso a uma esperança incorruptível, uma esperança que não vacila, com a mudança política, com o novo presidente, com ideologias, com acordos geracionais, com dogmas de um determinado tempo, hora ou grupo. Eu estou vendo, por exemplo, essa nova geração que se diz irreligiosa, profundamente religiosa nos dogmas das suas ideologias. Eu não estou falando só dos de extrema-direita, eu estou falando dos de esquerda. Você vê o fanatismo semelhante, e quando se trata de ideologia de comportamento, de gênero, tem gente que vai ficando tão profundamente radicalizada que começa a odiar quem não entendeu, ou quem não pensa exatamente do mesmo jeito, ou quem não expressa nada, fica só calado. Então é tratado mal, é desprezado, é gente que não merece o convívio. Por quê? Por causa do Evangelho? Não, não foi a semente do Evangelho que provocou isso. Foram outras, muitas sementes que eu vejo em estado de concorrência no coração, o que nunca permite haver a profunda regeneração. O regênesis, o começo desse gene do ser, o início dessa nova vida, que vem da nova semente, que vem de uma nova esperança, e que é a herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para todos nós. E aí se diz: então vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. É nisso que deve estar a grande alegria de vocês, mesmo que vocês estejam experimentando tribulações. Mas é aí que a raiz cresce, obtendo o fim da vossa fé, que acontece mediante todas as dificuldades da vida e quando a fé se faz acompanhar de confiança perseverante, ela põe raízes profundas em nós. E ele prossegue dizendo: isso precisa acontecer com vocês vestindo o entendimento com o Evangelho, que produz uma interpretação sóbria da vida, que ajuda vocês a esperarem inteiramente na graça que é trazida todo dia, ministrada pelo Espírito de Cristo em mim, em nós e em quem quer. Segundo é santo aquele que nos chamou,
o nosso chamado é para essa sobriedade santa, para essa vida que se separa da loucura. Santidade significa separação. Santo é aquele que foi cortado da maldade. Não significa santarice, ou santarado, ou maluco, ou fanático. É só um cara que se separou da idiotice, se separou da bobagem, se separou daquilo que chega com arrogância de permanência, mas é temporário. Daqui a 5 anos ninguém fala mais. Esse indivíduo que quer o evangelho é um ser que vai se tornando inimpressionável em relação às outras bandeirinhas de distração filosófica, ideológica, religiosa, de qualquer natureza. É o que Pedro diz. E se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, é um Pai justo, não é um Pai de romances, ele é um Pai de justiça, de verdade, de bondade, de amor, e que não faz acepção de filhos, e que julga segundo as obras de cada um. Se vocês creem nisso ou sabem disso, portem-se com temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante esse tempo aqui na Terra, portem-se com temor, mas deixem que essa graça toda do Evangelho se renove em vocês. É isso que Pedro vai dizendo por meio da fé, e ele repete sempre: fé na ressurreição, fé na ressurreição, divina esperança, esperança inatingível. E é aí que ele chega no ponto que eu quero chegar, e diz: tendo purificado, porque essa esperança e essa fé purificam a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, purificam o nosso pensamento. Quando você está tomado por coisas mais elevadas, mais sublimes, não tem tempo para ódios, amarguras, vinganças, para preconceitos, para separações, para acepção de pessoas, para arrogâncias ideológicas, para supremacismo filosófico, para qualquer outra coisa assim. Guarda a nossa alma de tudo aquilo que nos torna impuros mentalmente. A impureza mental não vem só de você encher a mente de promiscuidade, de você ser um cara totalmente tomado pela luxúria dos desejos e dos hedonismos. Não é só isso, não. Isso é um detalhe. Mas tem a ver com a nossa amizade com a loucura, propagada e divulgada como sabedoria humana, e que não passa de loucura dos homens. Porque a loucura de Deus, que é o Evangelho, é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Eu quero ficar enlouquecido da loucura de Deus e não quero me perder com a presunção da sabedoria dos homens. Isso não tem nada a ver com repúdio à ciência, isso tem a ver com discernimento espiritual, para não deixar sementes erradas serem adubadas por mim no meu coração. Você está cheio de sementes erradas. Então diz: purificando assim a vossa alma pela vossa obediência à verdade. A verdade é a obediência prática do Evangelho, conforme Jesus ensinou. Não é doutrinação de igreja, é o Evangelho puro e simples, de carreirinha, praticado na vida da gente, tendo em vista o amor fraternal. Porque Evangelho sem amor fraternal já nasceu morto. Evangelho sem amor fraternal, o Evangelho que não produz vínculo de amor, de carinho, de respeito, de reverência, de honra por quem se deve honrar, de atitude construtiva,
nas relacionalidades da vida, se o evangelho não carregar vínculos saudáveis, ele não é evangelho. A boa nova precisa quebrar as paredes de separação e precisa criar as pontes de reconciliação para que emerjam os filhos de Deus. Como Jesus disse, os reconciliadores serão chamados filhos de Deus. Aí brotam os filhos de Deus quando o amor fraternal não fingido é praticado. Portanto, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, ou não fostes? Regenerados, não de semente corruptível. Sinceramente, se eu cresce que minha mudança de vida é porque eu estudei Freud, eu estava fazendo e falando a coisa errada. Aquela semente é boa, mas ela passa, ela já está perdendo o prazo de validade, ela já foi superada numa quantidade enorme de outras constatações. Ela já cresceu imensamente. E cresceu logo depois, com Carl Jung. E não ficou no teto dele, ultrapassou, foi adiante. E a única psicologia perene é a do Evangelho, que é a que eu pratico de verdade. Essa não tem prazo de validade e não passará. Eu não perco meu tempo com as sementes corruptíveis. Eu sei que elas têm prazo, como qualquer outra semente. Tem um guapuruvu aqui em casa que eu plantei há uns 10 anos. Ele está enorme, a maior árvore do pedaço inteiro dessa quadra onde eu moro. As araras vêm comer, a periquitada. Agora, é uma árvore frágil, ela cresce rápido, mas antes dela completar 20 anos, 25, é bom que se vá lá e apoie a corte no tronco, porque ela tem tamanho, mas ela tem prazo de durabilidade curto. Ela não é como uma castanheira do Amazonas, ou uma samalmeira, ou uma outra árvore de durabilidade enorme, como um cumaru, que fica milênios lá. Não, ela cresce rápido, mas tem durabilidade curta. É como muitas das nossas filosofias, elas têm uma utilidade numa determinada hora, mas esperar que elas sejam a semente incorruptível da vida é bobagem sua, minha filha, meu filho. Eu já vivi demais para ver a frustração das pessoas em qualquer área. Aí você diz, eu vou me curar na constelação familiar. É uma moda que começou há algum tempo atrás e que daqui a mais um tempo terá acabado. Por quê? Porque é uma semente corruptível. Você vê essa moda dos coaches. Todo mundo aí pagando fortunas para aprender sementes incorruptíveis. Pagam por sementes incorruptíveis, mas só levam para casa sementes corruptíveis. Nada do que esses caras estão ensinando aí vai te ajudar a morrer, vai te ajudar de fato a viver, vai te ensinar a esperar com paciência no Senhor, vai te ensinar a aguentar uma enfermidade dura, braba, vai ajudar você a superar os lutos da vida, vai ajudar você a sair de fato prostrado, arrebentado, sem energia nenhuma no corpo, mas tomado ainda de uma esperança eterna para viver ou para morrer, porque a morte fugiu de você. Isso só a semente incorruptível do Evangelho produz. O resto é semente que passa. Por exemplo, todo o conhecimento que eu obtive na vida e continuo a obter, porque eu tenho uma avidez enorme de saber. No momento, o que eu menos leio é teologia ou filosofia. O que eu busco mais informação, leitura e informação documental de todos os modos tem a ver com ciência, com o universo, com física, com os elementos cósmicos transversicos,
com os fenômenos da criação, mas eu sei que é uma semente corruptível. Não é através dela que eu venço o mundo. A vitória que vence o mundo, João diz, é a nossa fé em Cristo, no Evangelho, que se conclui com o sinete da perfeição, que é a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Essa é a semente que não morre. As outras coisas todas desaparecem. Mais da metade do que eu li na vida, e eu li demais, li compulsivamente. Houve um tempo na vida em que eu não conhecia ninguém que lesse mais do que eu não conseguia parar de ler, eu lia 3, 4 livros a um tempo só, dando conta deles. Agora, mais da metade de tudo só volta à minha mente quando alguém toca no assunto, aí eu recupero. Do contrário, não voltaria nunca mais. Por quê? Porque é uma semente corruptível, ela vai acabar com o tempo, e para onde eu vou, eu não terei necessidade de nada disso, porque onde eu entrarei, tudo está explicado. Eu preciso dela aqui no mundo, para ajudar as pessoas, para acabar com essa mania ignorante, anticientífica, um monte de coisas. Tem um tempo, tem prazo. Só o Evangelho não tem prazo. E é uma semente que vai durar para sempre. Pois fostes regenerados, não de semente passageira, corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, a palavra viva, porque ela está encarnada em Jesus, que é vivo e permanente. O resto morre, é erva. A glória dessas coisas passa como a flor da erva que se seca e a flor cai, mas o Evangelho, no que produz em nós quando é crido e abraçado, produz o fruto que permanece eternamente. Ora, Pedro diz, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aí vem João e diz coisa exatamente semelhante no capítulo 3, verso 9 até o verso 10, onde ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não consegue se habituar numa existência de transgressão permanente contra o Evangelho. Quem conheceu Deus, quem nasceu de novo, quem nasceu do Espírito, quem nasceu numa nova consciência, quem tem o Evangelho sem mistura, sem água no leite, sem água na gasolina, quem tem o Evangelho puro, quem está bebendo e comendo o que não tem as maculações da corruptibilidade, que é o Evangelho puro e simples de Jesus, o que acontece com ele? Ele não consegue viver na prática do pecado. Não dá, não aguenta, fica um tempo. Eu, por exemplo, quando me divorciei, e como eu me casei muito cedinho, muito novinho, com 19 anos, e sinceramente eu casei achando que não era hora para casar, que era prematuro demais, mas eu fiz o que era preciso fazer aquela hora, naquela época, eu não me arrependo de nada. Mas quando eu cheguei aos 40 e tantos anos, eu comecei a sentir realmente que eu tinha cortado, decepado um pedaço da vida que merecia ter sido vivido e esgotado. E não por causa da conversão, mas por causa do casamento muito breve, muito rápido, sem dar tempo ao tempo. E aí, então, quando eu me divorciei, eu resolvi tentar. Olha só para mim. Eu já sabia tudo que eu sei, eu já pregava tudo que eu prego, eu era quem eu sou no sentido da consciência espiritual. Eu não tinha a menor condição de alimentar qualquer outra coisa na minha alma que não fosse evangelho.
E eu nunca neguei, em qualquer lugar onde eu estava, o poder, a força do Evangelho. Nos lugares onde eu estava, nas festas, nos encontros, com as mulheres bonitas para todo lado, eu namorei um bocado de mulher bonita lá fora, e para todas elas eu falava o Evangelho, dizia e compartilhava. Todo mundo ficou encantado com o Evangelho. Todo mundo dizia: como é que eu estou aqui há anos, eu nunca ouvi isso. Agora eu não aguentei. Chegou uma hora que eu falei: chega, cara, eu não nasci para isso. Foi a hora certa aquela onde eu saí, porque isso aqui é insuportável. E eu sabia que para viver aquela vida eu tinha que cometer algumas transgressões. Uma delas era a transgressão do não enraizamento afetivo e emocional com ninguém. Tinha que ter uma determinada objetização relacional para você sair de uma e passar para outra sem culpa. Só que comigo não. As pessoas não conseguem, mesmo sem saber quem eu sou, mesmo numa boate nos Estados Unidos. Logo, logo estão abrindo o coração, logo, logo estão chorando, logo, logo estão dizendo: tem uma coisa de Deus em você, mesmo que queiram namorar comigo, sair comigo, ficar comigo, mas logo, logo é no primeiro encontro. Aí eu já sei a história da mãe, do pai, dos irmãos, da infelicidade, das tristezas, dos casamentos, dos divórcios, enfim, das mazelas. E eu nem fiquei, nem toquei, não fiz nada. Já sai natural, parece que vaza. E eu olhando aquele fenômeno extraordinário, não é como no Brasil que a pessoa olha para você e diz quem você é. Não, não sabiam quem eu era, não sabiam o meu nome, mas sabiam o que havia em mim. E foi de tal modo que eu não aguentei, foi ficando insuportável. Até que chegou a hora que eu disse: eu só volto para isso aqui se for para evangelizar todo mundo. Mas nessa de ver se está faltando alguma coisa, se eu completo alguma coisa do ponto de vista relacional, não. Porque isso aqui é flor que murcha. Hoje elas estão aí lindas, lindas, deslumbrantes, cada mulher que parece uma diva. Mas daqui a mais 10, 15 anos vai estar tudo caído e murcho. São flores murcháveis, são sementes corruptíveis, são ervas que passam. Mas aquilo que eu vivo e vivi esses últimos 30 anos, 25 anos naquele tempo, e eu vou viver até o fim da minha vida, é a palavra incorruptível que permanece para sempre. E eu não quero relativização dela na minha vida em nada, até porque ela cresceu tanto em mim que ela não me deixa suportar a prática de nenhuma forma de transgressão ou de pecado leve ou profundo. Não me interessa. O coração no qual germinou a semente do Evangelho e botou raízes não tem mais paz em nenhuma forma de transgressão. É o que João diz, que a divina semente faz na gente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive. Pois o que permanece nele é a divina semente. É a divina semente. Divina semente nunca me deixou. Eu quis me afastar dessa maluquice toda, mas a divina semente nunca me deixou. Está aqui em mim. E aí João diz: ora, esse que é o que tem a divina semente no coração não pode viver pecando, não aguenta, porque ele é nascido de Deus, ele nasceu de novo, ele tem os parâmetros celestiais, ele tem os quadrantes da Nova Jerusalém no coração, ele tem a pedra de esquina posta no ser dele, ele não suporta existir em estado de transgressão, de traição, de engano ou de leviandade.
sobriedades. Não suporta viver sem sobriedade, não suporta pedir permissão e praticar a loucura, não aguenta. Esse que tem essa palavra, essa semente, essa natureza, esse sêmen de Deus no útero da alma, não consegue viver pecando. E olha, preste atenção no que João diz. Nisto, nessa impossibilidade de viver pecando, são manifestos. Se você quiser saber quem nasceu e quem não nasceu do Espírito, do Evangelho, quem foi regenerado pela viva e eterna semente, santa semente, manifesta esse fruto. Não vive pecando, não consegue dizer eu tenho paz, eu estou ótimo, estou muito bem, enquanto transgride, enquanto humilha, enquanto odeia, enquanto faz o que não deveria, enquanto relativiza tudo que não é para ser relativizado, você está mentindo. Não é evangelho que te trouxe essa convicção. É a tua mentira, é o teu auto-engano. Porque João diz, nisto são manifestos os filhos de Deus, em que eles não conseguem viver na prática do pecado. A gente discerne a manifestação dos filhos de Deus, João diz, não sou eu, e a manifestação dos filhos do diabo, que é uma expressão pesada, mas João usa no evangelho dele e bota na boca de Jesus em João 8, tanto quanto aqui, na sua primeira epístola, ele de vez em quando se refere a essa parceria com o diabo, que o cara pode fazer sem notar. Nisto são manifestos os filhos de Deus, que não conseguem viver na prática do pecado, e os filhos do diabo, que nadam de costas, se refastelando, sem sentir nada até que chegue a hora do desespero angustioso, que quando vem é sinal da misericórdia de Deus pela pessoa angustiada, para que ela não viva a vida de um filho do diabo, ou seja, de alguém que divide o significado do reino de Deus, de alguém, o diabolos, o divisor, aquele que é o relativizador, relativiza tudo. Nisto a gente conhece quem é filho de Deus e quem ainda é filho de todas as relatividades e que consegue não sofrer na prática do pecado. Todo aquele que não pratica a justiça, e a justiça que ele não está falando da Constituição, nem da Receita Federal, nem dos regimentos internos de qualquer autarquia brasileira, isso aí é uma questão de inteligência fazer isso para não ter problemas. E para, quando tivermos um governo melhor, termos um governo que use o nosso dinheiro para o bem. Porque, na maioria das vezes, nós temos tido governos que roubam o nosso dinheiro ou usam para o mal. Mas não é disso que se está falando. Justiça aqui no Evangelho é sempre a única justiça. É a justiça de Cristo na cruz que me justifica e diz está pago e consumado, e rasga o escrito de dívida que havia contra nós e me justifica em fé e me pacifica. Eu tenho paz com Deus, porque eu estou justificado por Jesus. Em segundo lugar, a justiça é a prática do Evangelho. Quem pratica o Evangelho está exercitando a prática da justiça. O Evangelho é a justiça de Deus para ser anunciada, praticada e vivida entre os homens. E nisso se manifestam os filhos de Deus pela prática da justiça. Pela prática da justiça. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Aquele que pratica a justiça procede de Deus. Aquele que se importa com o próximo, com amor fraterno, ou com o cuidado
pela humanidade, até por todos quantos pensam diferente de nós. Esses são os que praticam a justiça do Evangelho. Agora, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama o seu irmão. Nunca foi regenerado, nunca nasceu de Deus. Porque a primeira coisa que o Evangelho produz em nós é desejo de uma vida justa, segundo o Evangelho, não legalista, nem justicista, nem judiciosa, que são coisas nojentas, mas a prática da obediência à justiça que é o Evangelho. Sem arrogâncias, com o coração quebrantado. E a marca inequívoca dessa prática da justiça é a capacidade de amar o próximo. Se alguém não ama o próximo, não pratica a justiça segundo o Evangelho. Pode praticar a justiça do STF, da Constituição, de qualquer código de direito, mas a do Evangelho, ela não é decorável para ser praticada. Ela é filha do amor. Essa divina semente é a semente do amor de Deus plantada em nós. É o que nos regenera. É o que nos dá novos pensamentos, novos sentimentos, novas interpretações, novas atitudes, novo comportamento, nova vida. Regeneração faz de você uma nova criatura de uma nova criação. Isso é o Evangelho. Jesus, eu posso estar chovendo no molhado, mas é que tem muito pouco chão molhado pelo Evangelho entre nós. A maioria do chão do coração humano anda seco, ressequido, recortado de secura, quebrado, infértil, aonde a semente da palavra não vem sendo semeada, mas só a semente da religião, a semente da prosperidade, a semente do dinheiro, a semente do poder, a semente do domínio político, essas sementes do inferno que corrompem o coração e destroem a esperança eterna, a esperança da ressurreição, a vida de um ser ressuscitado na mente e no coração. Permite que cada um absorva. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.